Olá, bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso estudo Ser Feito de Cristo. E você seja bem-vindo, né, pastor? Isso, bem-vindo. Esse é o pastor Silva, meu esposo. E essa é a pastora Rosilene, minha esposa. Nós estaremos iniciando a lição número 12. Se trata sobre o perdão. Perdão, como está aqui na nossa lição, na nossa apostila, significa graça, indulto, remissão, perde e ganha. Mas antes vamos fazer uma oração e eu queria convidar você também para orar conosco, a pastora Rosilene. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Neste momento, grande Deus, nós pedimos que a revelação do Espírito Santo seja com todos nós, especialmente com essas pessoas que estão aí, Senhor, do outro lado do vídeo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos falar de algo muito especial. Sim. Aliás, Senhor, toda a tua palavra é especial. Mas hoje, Senhor, com uma conotação muito forte, o perdão, Senhor. Nós te pedimos que fale conosco, no precioso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, se você desejar o nosso material, está aí na sua tela o número do nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato. Nós, com muito prazer, vamos te enviar a nossa apostila. Bom, há muitas pessoas neste mundo que perderam tudo, outros já até morreram por falta de perdão. E aqui está falando que perdão significa graça, indulto, remissão. Para trocar isso aí em miúdo, nós podemos falar que é como se fosse perder e ganhar ao mesmo tempo. Perder e ganhar. É como se você tivesse emprestado R$1.000 para alguém. Um empresário que estivesse precisando desse dinheiro. Aí a empresa dele quebrou. E ele ficou lá para baixo. Quebrou, não teve mais nada de te pagar, não pagou mais ninguém. A empresa foi à falência. Levou para o juiz e decretou a falência da empresa. Acabou o problema. Agora você queria receber o seu dinheiro. Mas ele está quebrado. Ele está vivendo de cesta básica. E eu já vi gente assim. Eu conheço história de pessoa desse jeito. Milionário e hoje está vivendo a kitnet que os outros estão pagando para ele. Ele tem mais ou menos quase 1 quilo de cheque enrolado lá, pensando que um dia ele pode até receber. Está com ele esse cheque. Mais ou menos 1 quilo ou mais. Que ele tem de pessoas que deram o cheque, mas não pagaram. E quebrou ele. Hoje ele está na kitnet comendo marmita que alguém leva de graça. Então essa pessoa que quebrou, como eu já estava explicando, é a pessoa que está quebrada. E você só tem 2 saídas para ele. Ou vingar ele com a boa surra, ou matar, ou perdoar. Se você bater ou matar, você pode ir preso e vai ficar muito pior a situação. Então o melhor caminho é o perdão. Amém, Jesus. Então quando você perdoa essa pessoa que está numa situação difícil, Deus também imediatamente já perdoa aquilo que você cometeu de errado. Tudo que você pedir para Ele, quando você perdoa, Ele também vai te perdoar. Porque o perdão pertence a Deus, né, pastor? Como é que está lá, Daniel? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Aqui em Mateus, o capítulo de número 6, e o versículo Mateus 9:6. Mateus 9:6, como é que está lá? Vamos ver aqui.
Diz assim, Mateus 9:6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para perdoar pecados. E disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então vimos aqui que o próprio Cristo está falando que ele tem poder para perdoar o pecado, para perdoar o pecador. Mas existe outro lado de pessoas, de religiões, que diz que Deus não perdoa por completo esse pecado. Pastora, fala sobre isso. Será que Deus tem poder para perdoar por completo? Em Isaías diz que Deus, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E eu costumo dizer, não vá colocar uma plaquinha lá, é proibido pescar. Por quê? Porque Deus já esqueceu. Agora você quer lembrar? Você quer remoer o que já passou? Se o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, do universo, já lançou para o mar do esquecimento, por que você quer relembrar isso? Amém, pastor? Então você viu aí que o perdão, aliás, existe o perdão e é Deus quem estipulou isso. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, já depois que está, já na última minuto da vida dele lá na cruz, ele levantou os olhos e falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Está em Mateus 28, né? Porque, pastor, se eles soubessem, não fariam. Então, ele falou, perdoa eles. Às vezes você está com mágoa de alguém e não dá conta de perdoar. Como é que faz aí, pastor, nesse caso? Olha, eu costumo ensinar assim, que são 3 coisas. Eu não quero perdoar, eu não dou conta de perdoar, mas eu preciso perdoar. Porque Deus me perdoou primeiro. E então, isso é um processo. De repente, você pensa, mas é muito difícil. Foi algo muito forte que alguém me fez. Mas, quando você libera esse perdão, acontece algo sobrenatural. O processo de Deus no seu inconsciente começa a acontecer. E você vai libertando-se dessa mágoa, vai perdoando quem te magoou, vai perdoando você também. É como eu sempre usava uma marquinha de um queimado que eu tinha aqui da minha adolescência. E esse queimado, quando eu olhava na marca, eu lembrava da dor que eu senti naquele dia que eu me queimei. Aqueles ferros antigos de passar roupa colou aqui. E quando ele caiu aquela cinza branca. E fiquei com a marca muito terrível aqui no braço. Mas aí, queridos irmãos, cada vez que eu ia dizer para alguém perdoar outro alguém, eu dizia, olha como essa marca aqui. Eu olho para essa marca, vejo essa marca, mas ela não me causa mais dor. Eu não sinto mais a dor. A dor do queimado desapareceu. E depois de alguns anos, tão misteriosamente, até a marca desapareceu. Então Deus, ele limpa por completo, ele perdoa por completo. Lucas 6, olha, presta atenção, 36 até o 38, diz assim, sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, vos será dado.
boa medida, pressada, remexida e transbordante. Vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. Então é dando que se recebe. Se você não sabe perdoar, você também não sabe receber o perdão. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você viu aí? A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então, quando você quer vingar de alguém, a Bíblia fala que essa vingança pertence a Deus. E ele diz: eu retribuirei. Isto é, aquele que praticou esse mal contra você, com certeza Deus vai fazer justiça. Não sabemos se essa pessoa se arrepender, Deus vai perdoá-lo também. Contudo, se ele não arrepender, Deus vai fazer justiça a seu respeito a essa vingança que te foi feita. Aí de Hebreus, aqui Hebreus 10 e o verso 30 diz assim, porque Hebreus 10, 30. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amém. Então nós não devemos brincar com uma coisa tão séria dessa. Quem não sabe perdoar, também não tem possibilidade de ser perdoado. Essa falta de perdão, muitas vezes não é você que não quer perdoar, mas é alguém que está dentro de você ou está na sua mente. Vou contar uma historinha para você. O diabo usa eu e você como fosse galo de rinha. Já viu o galo de rinha? Então, às vezes o galo não quer brigar. O galo está lá desencorajado, não quer brigar. Mas o dono passa lá nele uma pimenta, um álcool, dá cachaça para ele. Meu Deus. E depois pega ele e fica atiçando ele na cara do outro. Pega ele, levanta ele e fica batendo com o bico dele na cabeça do outro. Ele de cá e o outro colega dele de lá, os dois com os dois galos, atiçando um, joga no pescoço de um na cabeça do outro. E assim ele começa a bicar devagarinho, até daí a pouco ele começa a brigar. E muitas vezes termina na morte. Um mata o outro. Os demônios também é desse jeito, comigo e você. Às vezes ele não está dentro de você, mas ele está por fora e soprando no seu ouvido. Ele falou que você não presta. Ele falou que você não presta, ele está julgando que você não vale nada. Ele está julgando que você não dá conta de nada. E vai atiçando você. Não, ele bateu na sua mãe, bateu no seu pai, bateu na sua irmã. Não, ele estrupou fulano, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Ele jogou o seu celular lá dentro da piscina. Já viu? Eu conheço uma história dessa, né? Ele jogou o seu celular lá dentro da piscina. Ele jogou lá porque ele quis jogar. Ele jogou o seu celular na piscina para você ficar sem celular. Tá vendo? E às vezes a pessoa que jogou o celular na piscina, ele jamais pensava fazer isso. Ele jamais queria fazer isso, mas acidente, né? Um acidente que alguém impulsionou ele a fazer aquilo. Talvez deu um esbarrão. Alguém pelas costas. Né? Tá. E então, como eu já falei, esse demônio está em você ali, você esbarra naquilo lá, você nem viu. Você nem viu que estava esbarrando e a coisa caiu lá. Às vezes você falou uma palavra que aquela palavra não era para afetar aquela pessoa. Você está contando uma história de outra mas o diabo torce ela na estrada, que já vai chegar na mente da pessoa distorcida, já atingindo ele. Como se ele fosse o responsável. E aí ele já começa a conversar com você de outra maneira. Porque o diabo torcendo essa conversa na estrada. Sabia disso?
O diabo usa muito eu e você para nós fazer o que não presta, para nós pecar. Infelizmente. E olha, para pecar, para xingar as pessoas, julgar as pessoas é fácil. É muito fácil. Você falar, você não vale nada, você não presta, você é incompetente. Isso é fácil. Mas depois chegar lá nessa pessoa e falar com ela assim, olha, eu errei em falar aquelas palavras para você, ou fazer esse negócio com você, ou te passar você para trás. Eu errei, eu quero que você me perdoe esse mal. Não é fácil falar isso. Porque também o diabo não quer que você vai falar. Fica colocando na sua mente que é vergonhoso. Fica falando na sua mente que não precisa. Fica falando na sua mente que todo mundo comete isso aí. E você não vai pedir perdão. Porque tem alguém pondo no seu coração para o que não precisa. Que não vai. Que é humilhante. E é um monte de coisa que vai pôr na sua mente. E você não vai. E muitas vezes ele te mata antes de você receber o perdão de Deus. Antes de você perdoar, antes também de você pedir perdão, ele ceifa a sua vida e você vai antes do tempo, porque a Bíblia fala que a vida do justo é acrescentada, Deus acrescenta, mas a vida do pecador diz que ela é reduzida. Então, Pastor, sua vida pode ser reduzida por causa disso. Uma coisa muito forte que o Espírito Santo me clareou agora a mente, versículo 19 de Romanos 12, o início do versículo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Significa também que nós precisamos nos perdoar. Não vos vingueis a vós mesmos. Deixa Deus fazer esse trabalho. Ele vai nos purificar, Ele vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, há muitas pessoas que levam a vida inteira com esse peso, porque ela não se perdoa. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus tem esse poder de limpar até a nossa culpa, aquela culpa contra você mesmo. Amém? Nós vamos falar sobre esse assunto nessa lição, mas eu quero falar, só adiantar para você o que a pastora falou, que é um dos maiores problemas nossos é nós perdoar nós mesmos. Às vezes eu dou conta de perdoar as outras pessoas e esqueço que eu perdoei, ele também esqueceu, mas quando eu pratico uma coisa que aquilo caiu na minha mente, eu não dou conta de perdoar eu mesmo. Talvez você tenha nascido por causa de um estupro. E isso fica ali, soterrado. E aí o que acontece? Inconscientemente você atribui isso a Deus. Às vezes eu falo para os meus pacientes: você precisa perdoar Deus. Como? Perdoar Deus de quê? É porque inconscientemente, por ser Deus, o nosso Pai Celestial, quando a pessoa tem uma mágoa do seu pai terreno, biológico, ou da sua mãe biológica, ele atribui isso a Deus. Então, procura nesse momento pedir o Espírito Santo para visitar o seu inconsciente e fazer uma limpeza, sabe? Jogar ali água sanitária, tudo que realmente cancelar essa mágoa. Então vem aí o perdão para seus genitores e indiretamente para Deus. E talvez, pastor, também até ele tem mágoa da mãe e do pai. Muitos também guardam essa mágoa da mãe e do pai. Verdade. Né? É. Então, você viu aqui a necessidade que nós temos de perdoar. Seja o que for. Nossa vida aqui é muito curta.
Quem não perdoa não recebe também perdão. E sobre ele mantém a ira de Deus. Ele não é feliz. Nós vamos continuar a lição agora. Nós vamos ver a introdução. Então diz assim: o homem, depois que pecou no Éden, procurou logo se esconder do Senhor, conforme Gênesis 3:8, por se achar um contraventor diante do Senhor. Então ele escondeu, quando ele pecou, ele mais a Eva pecaram. Então a Bíblia diz que quando Deus, à virada do dia, foi procurar ele lá no jardim, ele estava escondido. Deus procurou. Onde é que está você? Eu sabia que o senhor ia chegar, eu sou chamado, nós escondemos aqui, porque se encontrava nu. O que é essa palavra nu? A pessoa se encontrou sem a cobertura de Deus. A cobertura de Deus. Não estava mais coberto pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, não estava mais. Assim que ele pecou, ele mesmo viu na hora que ele havia pecado e viu que ele estava desconforme diante de Deus. Continuando aqui, porque havia quebrado regras e princípios estipulados por Deus. Ele viu que tinha quebrado regras. Deus falou: você não pode mexer nessa planta, não degusta dessa fruta, do fruto dessa árvore. E ele viu que tinha quebrado princípio. E muitas vezes nós estamos quebrando princípio também. E falta de perdão é um dos princípios que nós estamos muitas vezes quebrando. Pessoa do passado, amigo do passado, nós brigamos e guardamos mágoa até hoje daquela pessoa. Às vezes ele fez um mal para nós muito difícil, não deu para perdoar. Mas se Deus me perdoou, que muito mais coisa eu fiz de errado, por que eu não posso perdoar o meu próximo? Amém. Então aqui diz assim: o filho do homem, o filho do próprio casal matou seu irmão, em Gênesis 4:8. E o homem continuou quebrando leis e regras, tanto de Deus como do próprio homem. Foi necessário o Senhor criar um projeto para resgatar o homem do jugo do pecado, usando o seu próprio filho. Em Isaías 53, verso 5. Como é que está lá, pastor? Isaías. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver Isaías 53, e o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras, você viu o que o profeta falou aí? Muito antes do Senhor Jesus vir, o profeta já estava falando a respeito do Senhor Jesus que vinha para perdoar os nossos pecados, levar nossas transgressões. E muitas religiões dizem que Jesus perdoa, mas não é completo. Você tem que fazer alguma coisa. Romanos ainda 3, 24 e 26, ele fala assim: sendo justificado livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus. Até o 26, para declarar, eu digo a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Pastora, pode explicar aí alguma coisa sobre essa passagem? Justificação. Olha,
nós costumamos, a usar um exemplo de um advogado, um promotor e a pessoa que cometeu o crime. Então, Jesus, ele chega e ele se coloca assim: olha, promotor, pare de acusar meu servo, porque ele não dá conta de se defender. Eu vim, dei a minha vida, sou advogado dele e comprei esta causa para mim, com o meu sangue. Portanto, declaro ele cura, liberto, para a glória do meu nome. Jesus dizendo. Então Jesus está lá em 1 João 2,1 que Jesus é o nosso advogado. Agora não esqueça, lá em Apocalipse diz que ele vai ser juiz. Então enquanto nós estamos aqui, ele está advogando a nossa causa. Amém. Ele vai justificar, como advogado justifica o réu. O réu não vai falar, quem vai falar é o advogado. O promotor, que é o acusador, que é o diabo, ele vai falar: não, você roubou, você matou, você fez isso, você fez aquilo. Mas o advogado vai falar: não, ele fez isso, mas dentro dessas condições, assim, 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 ele estava assim, 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 ele é uma pessoa assim, assim, então ele fez isso aqui, mas ele não deve isso aqui. Amém, Jesus. Tem a lei da legítima defesa e tem outros tipos de lei que o advogado vai levar para o juiz e para o jurado para justificar o seu cliente. E assim esse advogado vai justificar o seu cliente pela palavra, ou seja, pela lei, ele vai justificar o cliente. E pelo sangue de Cristo, pela pessoa de Jesus, Deus também justifica o pecado do homem. Está vendo? Amém, Senhor Jesus. Por isso, você viu lá na cruz, esticar lá na cruz, na hora de morrer, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez você não sabe, quando você pecou, quando você fez aquilo lá, talvez você não sabe, você não queria fazer mais aquilo, mas talvez você não queria fazer, fez por uma circunstância. Deus já te perdoou, mas exige que você também perdoa aquela outra pessoa. Vamos em frente. Bom, eu não sei, nós queremos até encerrar essa primeira parte aqui, para nós depois entrar na lição propriamente dita. Nós temos somente a introdução, né, pastor? Isso, foi. Nós vamos orar agora com você, e eu queria unir a nossa oração com a pastora. A Bíblia falou que o que dois na terra concordar a respeito de qualquer coisa será concedido. Amém. Nós queremos orar agora com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela lição que nós recebemos, esse estudo, e orar por você pelo seu problema. Você tem um problema difícil na sua vida, de perdoar, alguma mágoa que você tem de alguém, você tem difícil para pedir perdão, tem dificuldade, então nós vamos orar. Você tem uma enfermidade, tem um problema embaraçado, nós vamos orar por você. Amém, Senhor Jesus. O que você vai pensar agora, nós vamos orar pelo que você está pedindo no pensamento. Amém. Põe a sua mão no coração e nós estaremos orando. Querido e soberano Pai, em cuja presença nós nos encontramos neste instante. Sim, Porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está eu no meio deles. Aleluia. E nós estamos aqui em 2. Sim. Mas a pessoa que está do outro lado são 3. Sim, Senhor Nós Jesus. sabemos que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade Sim, de estar aqui diante da tua palavra, aprendendo do Senhor. Sim, meu Deus. Sela essa palavra viva em nossos corações e nos ajuda a ser cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes. Amém, Senhor Jesus. Nós abençoamos também essa pessoa que está do outro lado do vídeo, Senhor. Sim, Não sabemos a situação dela, mas o Senhor conhece. Sim, Se Jesus. for perdão, falta de perdão, que o Senhor esteja repreendendo todo empecilho maligno, embaraço maligno, que esteja impedindo dele perdoar ou de ser perdoado. Sim, meu Deus. Seja o problema que ele estiver pensando agora, pedindo diante do Senhor, meu Deus. Sim. Pela tua infinita bondade e misericórdia, atende, meu Pai, esse pedido dele.
Sim, meu Deus. Repreende o devorador, repreende toda obra maligna Sim, meu Deus. que esteja impedindo desta bênção de chegar na vida dele. Sim, meu Deus. Colocando esta causa nas tuas mãos, assume o Toda doença, controle da vida cura dele. agora, Pai. Restaura a vida dele, meu Deus. Doença do espírito, da Em alma, nome do corpo. Senhor Jesus, visita Sim, mesmo. meu Deus. Corpo, alma e espírito. Sim. Nós te oramos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Até o próximo, Deus assim nos permitir. Glória a Deus.